Olá! O fundamentalismo religioso volta a ganhar força no Congresso Nacional e tenta emplacar medidas contra os direitos de mulheres, crianças e de grupos em situação minoritária. A cientista política Flávia Biroli fala na entrevista central sobre o papel da ministra Damares Alves como articuladora da agenda conservadora. E nossa reportagem mostra os ataques de Bolsonaro às universidades públicas a partir da indicação arbitrária de postos das reitorias universitárias. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está só começando. Central do Brasil. Padre Júlio Lancelotti se dedica há mais de 3 décadas à defesa da população de rua e de outros grupos marginalizados. Após o vereador Celso Gianazzi protocolar na Câmara de São Paulo um pedido de congratulações por essa atuação, o Padre Júlio tem sido vítima de ataques e recebido ameaças de extremistas. No embarque imediato, o vereador Eduardo Suplicy presta sua solidariedade. Embarque imediato. Quero expressar todo o meu apoio ao Padre Júlio Lancelotti, vigário designado pela Arquidiocese de São Paulo, pela Igreja Católica, por Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Odilo Scherer, para ser o vigário da população em situação de rua. Muito corajoso, o Padre Júlio Lancelotti tem sempre sido solidário às pessoas mais carentes em situação de rua em São Paulo. E quero expressar também a minha indignação com respeito às ameaças que ele vem sofrendo e dizer o quanto que ele merece ser designado para o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes de defesa dos direitos humanos em São Paulo. Nesta quinta-feira, 17 de setembro, o mandato da deputada Érica Malunguinho abriu representação junto ao Ministério Público, solicitando que sejam investigados os ataques proferidos contra o padre Júlio Lancelotti. A tentativa de controle ideológico do governo Bolsonaro passa por uma postura intervencionista nas universidades e institutos federais. O governo tem interferido nos processos de escolha dos reitores, nomeando aliados políticos para consolidar uma desestruturação do ensino superior público. Afonso Bezerra conversou com docentes e estudantes que relatam a situação pelo Brasil. Trilhos do Brasil. No Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro desrespeitou o processo eleitoral e nomeou o terceiro colocado na lista tríplice. A intervenção foi costurada pelo deputado federal Bibo Nunes, do PSL. Servidores, professores e estudantes denunciam a ação antidemocrática desta intervenção, como aponta o estudante de arquitetura, Theo Dalla. Todas as entidades de representação, tanto discente quanto docente, quanto os próprios técnicos administrativos estão se mobilizando, fazendo assembleia, fazendo reuniões, enfim, plenárias, para construir ações conjuntas, assim. No Ceará, a intervenção do reitor Cândido Albuquerque completou 1 ano no mês de agosto e evidencia que o autoritarismo no meio acadêmico é um processo de desconstrução do ensino superior. Em jogo, como explica o presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, Bruno Rocha, está a eliminação de todos os espaços democráticos das universidades. Está por trás o projeto de educação nacional, a desconstrução daquele projeto de educação que busca atingir todos os brasileiros, de um acesso amplo, plural, que nós construímos nos últimos anos. No caso dos institutos federais, é ainda mais grave o teor da intervenção. Como não existe a prerrogativa da escolha dos 3 candidatos mais votados, a decisão presidencial desrespeita totalmente a opinião de professores e estudantes, como explica a professora Aparecida Fernandes. Além de ser um desrespeito ao processo da autonomia das instituições, à gestão democrática, né, além de ilegítimo, é também ilegal. No caso do Rio Grande do Norte, esta tendência de intervenção já era anunciada no processo eleitoral,
como recorda o professor e candidato na última eleição do Instituto, José Arnóbio. No processo eleitoral, tinha um candidato que se dizia assim, que dizia que ele ia ser eleito sem nenhum voto. Ele não precisava de voto, ele só precisava da caneta do presidente. A Parada Cultural de hoje fala de política. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as experiências de governos progressistas na Argentina, fique atento à sugestão da jornalista Helena Iono, direto de Buenos Aires. Parada Cultural. O Francisco Leite Filho lançou este livro, Argentina Sacudida, em setembro de 2019, já nos fins do governo Macri, mas neste livro ele tratou de retratar os anos anteriores das duas gestões da Cristina, que sucedeu o Néstor, e promoveu uma série de medidas sociais importantes, medidas econômicas, medidas culturais que beneficiaram o povo argentino, né, e que romperam com todo o passado neoliberal dos anos 2001, né, e promoveu uma série de nacionalizações. Inclusive ela foi impulsionadora desse processo de integração da América Latina, junto com Chávez, com Evo Morales, Rafael Correa, com Lula, Dilma. Depois da reforma da Previdência e da flexibilização dos direitos trabalhistas com a criação da carteira verde e amarela, a base ideológica de Bolsonaro no Congresso Nacional quer impulsionar projetos conservadores e moralistas. Mulheres, crianças e grupos representados em minoria são os alvos mais frequentes. Camila Piacese tem as informações. Nacional. Estão na pauta da bancada do Boi, Bala e Bíblia projetos de leis como escola sem partido, revogação do Estatuto do Desarmamento, redução da maioridade penal. Um projeto apresentado pelo deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, ameaça o professor com 9 anos de cadeia se falar sobre comunismo. Para o cientista político Henrico Ribeiro, esses projetos representam um retrocesso e ameaçam direitos conquistados. Isso afeta a população de vários sentidos. Primeiro, no seu direito básico como cidadão, de ter o seu direito de ir e vir, de poder se casar com quem amar. Essas pautas, por exemplo, a redução da maioridade penal afeta diretamente a população negra, uma vez que boa parte, infelizmente, das pessoas que não têm acesso aos direitos básicos são as pessoas da favela, são os negros, e isso vai aumentar ainda mais a segregação que já tem no país. A agenda do Congresso Nacional é pautada pelos acontecimentos diários. O caso da menina de 10 anos, vítima de estupro, que teve autorização legal para encerrar a gravidez, gerou uma reação de setores fundamentalistas. Desde então, o debate em torno da proibição do aborto, em qualquer hipótese, ficou mais acirrado. Para o assessor parlamentar do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Neuriberg Dias, os projetos conservadores fazem parte de uma movimentação estratégica. Esses grupos vão intensificar a pressão para priorizar esses temas visando, de fato, a ampliação, enfim, e a manutenção desse grupo no Congresso Nacional e no governo. Bolsonaro tem utilizado a máquina pública para avançar com a sua visão de mundo ultraconservadora e fazer o Brasil retroceder décadas em diversas políticas públicas. Quem personifica o controle ideológico e a pauta dos costumes em seu governo é a pastora evangélica Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com a cientista política Flávia Biroli. Entrevista Central. Nossa entrevista central de hoje conversa com a professora Flávia Biroli, cientista política, professora da UNB e que está lançando um novo livro chamado Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, pela editora Boitempo. Professora, agradecemos sua presença em nossa entrevista central. Eu gostaria de lhe perguntar qual a importância desse núcleo ideológico liderado por Damares no Ministério, no governo Bolsonaro, e a importância da figura de Damares para o conservadorismo neste governo.
Damares Alves está na linha de frente, né, dessa dimensão ultraconservadora do governo. É interessante que a gente entenda que é alguém que tem experiência na atuação política, então ela é advogada, ela é pastora, e ela atuou dentro do Congresso Nacional, trabalhou junto à bancada evangélica, então ela hoje é alguém que está na linha de frente e que compreende muito claramente quais são as disputas que estão colocadas. O objetivo é ter à frente dessa agenda, que é contrária aos direitos das mulheres, uma mulher, que enuncia essa agenda como alguém que fala a partir do lugar das mulheres brasileiras. Então sabemos que Damares lidera um processo ultraconservador no governo Bolsonaro, e quais as consequências disso em projetos de leis, em atitudes do governo, em portarias? Como ela age na prática no governo com essa agenda? Sim, olha, Jonathan, são vários embates, né? No âmbito do executivo, a gente tem a descontinuação de políticas públicas importantes para garantir, inclusive, a integridade física das mulheres, e a gente tem um reenquadramento, é como se algumas políticas não fossem eliminadas, mas você redefine o sentido delas. E redefine esse sentido de maneira que justifica a manutenção de condições muito difíceis para as mulheres, em nome da defesa da família, né, e não dos direitos e da superação, por exemplo, das violências. Então, esse é um ponto. O outro é o modo como a disputa é travada no legislativo. Então, há uma série de projetos de lei que procuram retroceder em direitos estabelecidos. É importante a gente saber disso. Não se trata simplesmente de estabelecer novos marcos legais, mas também de desmontar, né? Retroceder nos marcos legais limitados que temos para garantias de direitos para as mulheres. E falando desses retrocessos, professora, uma portaria do Ministério da Saúde dificulta o aborto legal por mulheres que necessitem fazê-lo. Você pode nos explicar que dificuldades são essas que essa portaria está acarretando? Tem havido uma campanha dentro do Congresso, e hoje ela está no Executivo, Damares à frente, para que se impeça as mulheres, ou se dificulte as mulheres de ter acesso à interrupção da gestação, nesses casos previstos pela legislação brasileira, né? Então, o que ocorre nesse caso? Você vai criando uma série de empecilhos. Um deles é você dificultar para o próprio agente de saúde o atendimento, uma vez que são tantos os requerimentos. Então é preciso informar a polícia, é preciso realizar determinados procedimentos e constituir registros desses procedimentos. O que se quer com isso? Se quer inviabilizar o acesso das mulheres que necessitam, como a garota de 10 anos de idade, que sofria estupro sistematicamente e que não teria condição alguma de manter essa gestação por uma série de razões físicas e psicológicas. Então, se quer constranger essas mulheres, dificultar o seu acesso. E, é claro, abrir várias portas para a criminalização. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Existe a norma e existe a maneira como os operadores no campo da saúde, sobretudo da saúde pública, podem estabelecer esses constrangimentos ou se recusar a cumprir a lei. A gente tem que ficar atento a isso. E quais os impactos desse fundamentalismo religioso que você falou, dessa concepção conservadora de família para as políticas públicas e para o cotidiano das pessoas, como na área da educação, da saúde, por exemplo? É um impacto enorme, né? Porque uma coisa é a gente se dar conta de que as famílias precisam de suporte, mas não é disso que se trata nesse caso. Nesse caso, se utiliza a ideia de que as famílias estariam sendo ameaçadas para desmontar políticas públicas que atendem as pessoas nas suas necessidades reais. A Central do Brasil termina aqui. E se você perdeu algum conteúdo, corre lá em nosso Instagram para assistir. @Programa Central do Brasil. Voltamos amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.